Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Não saia desse vídeo até que o Espírito Santo ministre a sua vontade sobre o seu coração. Eu sou Edson Silva, esse é o canal Luz da Palavra e eu quero te convidar. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho e todos os finais de semana receba uma palavra do Senhor para abençoar a sua vida. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 32. Diz assim: E eles disseram um para o outro: Não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e quando ele nos abria as Escrituras? Para que vocês entendam, eu vou contextualizar. Aqui são dois discípulos conversando entre si. Isso aconteceu após a morte de Jesus, após o terceiro dia que Jesus foi crucificado e sepultado. E eles estavam voltando, estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. E aí Jesus, o próprio Jesus, vai ao encontro deles e pergunta do que eles estavam falando. E aí eles respondem da seguinte forma: Tu és apenas um peregrino, um estranho, e não sabes o que está acontecendo em Jerusalém? Do que aconteceu, do que Jesus, o profeta, fez, os milagres? E eles não sabiam que estavam falando para o próprio Jesus, pois os olhos dele foram tampados, foram fechados para ver Jesus. E aqui a primeira lição que eu quero passar para vocês: como estão os seus olhos? Vocês são capazes de compreender, de saber quando Jesus fala com vocês? Vocês são capazes de discernir o que o Espírito Santo está ministrando em vocês? Ou será que os olhos de vocês estão fechados? Às vezes pela correria do dia a dia, às vezes pelas tarefas que você tem que cumprir, às vezes simplesmente pelo desânimo, pela preguiça. Isso tem impedido vocês de verem, de ter discernimento de quem é Jesus. Sabe, Jesus está sempre à porta. Jesus está sempre batendo a porta, querendo entrar e mudar as circunstâncias da sua vida. Mas nós, por estarmos com os olhos fechados, não conseguimos compreender, não conseguimos ouvir a voz do Senhor. E aí, continuando no texto, os discípulos dizem para Jesus tudo o que aconteceu. E Jesus repreende eles e fala que eles eram tolos, que eles tinham uma fé pequena, que eles não acreditaram no que os profetas falaram. Talvez você também esteja assim. Talvez você já ouviu muito sobre Jesus. Talvez você já ouviu que Jesus cura. Talvez você já ouviu que Jesus restaura. Talvez você já ouviu muitas coisas a respeito do Senhor, mas não crê, não tem fé, nem do tamanho de um grão de mostarda que pode mover um monte, assim como a Bíblia diz. Então, tenha fé, acredite no poder do Senhor, acredite quem é o Filho de Deus. Para esses homens, Jesus era apenas um profeta, era apenas um homem que fez prodígios e maravilhas, mas eles não acreditavam que Jesus era o próprio Messias, o Filho de Deus, que os profetas profetizaram no Antigo Testamento. E aí, chegou um momento em que Jesus chega com eles em Emaús e senta ali à mesa com eles. E na hora em que Jesus parte o pão, divide o pão e abençoa, os olhos deles são abertos e eles reconhecem que quem está com ele, quem está com eles é o próprio Jesus. No partir do pão, Jesus é reconhecido. Isso o Espírito ministrou muito ao meu coração sobre comunhão, sobre relacionamento. Quando você senta à mesa com sua família, ali surge conversa sobre o dia a dia, ali surgem assuntos que faz com que haja comunhão entre a família. E o Espírito ministrou durante toda essa semana no meu coração: está faltando comunhão entre você e Deus, está faltando relacionamento entre você e Deus. Quantas vezes essa semana você foi para o seu quarto, você fechou a porta, você orou? Quantas vezes nessa semana você tirou um tempo prioritário para o Senhor? Quantas vezes você se dedicou a orar, a clamar a Deus, a dizer para Deus como está a sua vida essa semana? Eu espero que tenha sido muitas vezes, mas se foram poucas, quase nada, se não foi nenhuma, comece agora a se relacionar com o Senhor. Depois desse momento, esses discípulos correram de volta para o propósito. O propósito era que eles permanecessem em Jerusalém,
para que quando o Espírito Santo descesse, todos eles fossem cheios do Espírito Santo. E aí Jesus, no final desse texto, Jesus declara isso para eles: permaneçam em Jerusalém até que venha o Espírito Santo. E assim eu encerro essa palavra dizendo para você: se relacione mais com Deus, tire tempo prioritário para o Senhor e você vai ver grandes coisas acontecerem. Você vai ver o próprio Jesus face a face, caminhando com você, cuidando da sua vida, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. E nos pequenos detalhes você vai perceber o agir de Jesus em você. Que Deus te abençoe, abençoe muito a sua família, para que você veja, para que você perceba e principalmente para que você creia que Jesus te ama e está contigo. Eu sou Edson Silva, esse é o canal Luz da Palavra. Não se esqueça, hein? Se inscreve, comenta, compartilha. Próximo final de semana tem mais. Que Deus abençoe a todos.